Good morning, class! Everyone okay? Bom dia, pessoal! Estão todos bem? Espero que sim. Galerinha, infelizmente na semana passada nós não tivemos a nossa English class, porque a teacher estava de atestado resolvendo algumas questões de saúde. Mas hoje então nós temos a nossa avaliação e a teacher preparou aqui um material, um guia de estudos e esse videozinho de revisão para você estar revisando o conteúdo antes de iniciar a sua prova no CPB Provas. Caso você não consiga realizar a avaliação hoje, a teacher ainda vai deixar disponível por mais alguns dias, para que você possa estar realizando. Certo? Let's start! Vamos começar então? So, boys and girls, this is our review. Bem, pessoal, então aqui nós temos o guia de estudos da nossa revisão, para você revisar e estudar antes de ir fazer a sua avaliação lá no CPB Provas. Caso você não consiga fazer a avaliação hoje, fique tranquilo que a teacher vai deixar disponível por mais alguns dias para que você possa estar realizando, certo? Então, a primeira coisa que você precisa saber é o vocabulário referente às chores, que são as tarefas de casa. E você encontra esse conteúdo lá na page 38, na página 38. Então, aqui, vocês fizeram essa atividade onde vocês deveriam pegar os stickers, os adesivos da page 81, da página 81, colar os adesivos de acordo com as tarefas e marcar os dias da semana em que você faz cada uma das tarefas. Tem algumas tarefas que você faz todos os dias da semana e outras que, de repente, você faça somente em alguns dias. Então, vocês tinham que colar os adesivos e marcar o X, né, nos dias que vocês fazem cada uma das chores, cada uma das tarefas. Bem, então aqui nessa page, nós aprendemos que get dressed significa vestir-se, brush the teeth significa escovar os dentes. Aqui na letter B está escrito I brush my teeth, eu escovo os meus dentes, mas somente brush the teeth significa escovar os dentes. Nós vimos também que make the bed significa arrumar a cama. Bring the dish to the sink significa levar a louça até a pia. Do the homework, né? Significa fazer o tema de casa. Aqui na letra E tá escrito I do my homework, né? Que significa eu faço o meu tema de casa. Depois nós vimos que keep the toys é organizar os brinquedos. E na letra F está escrito I keep my toys, eu organizo os meus brinquedos. E nós aprendemos também que clean the bedroom significa limpar o quarto, né? E na letra G está escrito I clean my bedroom, eu limpo o meu quarto. Então, dá uma revisadinha aqui nas chores, né? Que vai estar na nossa avaliação algumas perguntas referentes às tarefas de casa, right? Depois, logo em seguida, você pode ir para a page 44, para a página 44, né? E aqui na page 44, você vai encontrar o vocabulário referente às professions, referente às profissões, né? Então, nós vimos que baker é o padeiro, bus driver, o motorista de ônibus, cook, cozinheiro, dentist, dentista, doctor, o médico, engineer, engenheiro, firefighter, bombeiro, gardener, jardineiro, librarian, bibliotecário ou bibliotecária, mechanic, mecânico, nurse, enfermeiro, enfermeira, painter, pintor, photographer, fotógrafo, pilot, piloto, policeman, policial, postman, carteiro, soccer player, jogador de futebol, teacher, professor ou professora, veterinarian, né, veterinário ou simplesmente vet, né, que é mais comum, waiter, garçom e lawyer, advogado. Então, aqui nós temos 21 professions, né, 21 profissões descritas aqui. Então, recomendo que você dê uma olhada aqui e uma revisada também no vocabulário referente às professions, as profissões. E o nosso último conteúdo que vai cair na nossa avaliação é o verb to have, né?
que é o verbo ter, que foi a última aulinha que nós acabamos tendo aqui no e-class, né? Porque na semana passada a gente acabou não tendo, né? Então, ali nós aprendemos que have ou has, né? As duas palavrinhas significam ter, né? É o verbo ter ou possuir em inglês. Tanto faz, pode dizer que tem ou que possui, tem o mesmo sentido. E nós aprendemos que para saber qual das duas formas utilizar em uma frase, nós temos que ver quem é o sujeito da frase. O que é o sujeito? O sujeito é a pessoa, né, de quem eu estou falando. Quem tem, né, o quê? Pode ser eu que tenho, pode ser você, pode ser ele, pode ser ela, pode ser nós, né, eles, elas, enfim. Então, o sujeito é a pessoa que tem, que possui isso. Então, é através do sujeito, né, eu identificando quem possui, que eu vou saber se eu vou utilizar have ou se eu vou utilizar has, né? Então, o que a regrinha diz em inglês? Que nós usamos, né, a forma has somente quando a frase for sobre he, ele, she, ela ou it, que é ele ou ela não humano. Então, é ele, ela ou ele ou ela não humano. Então, quando eu quiser dizer que ele tem, eu vou dizer que he has, ele tem. Quando eu quiser dizer que ela tem, eu vou dizer she has, ela tem. Agora, quando qualquer coisa que não for uma pessoa tiver alguma coisa, né? Pode ser um animal, por exemplo, que nem temos o exemplo do Crispy, né? Que tem uma bola, o cachorro. Enfim, qualquer coisa que não seja um ser humano, tanto animal quanto objeto, também nós vamos utilizar o has, que daí é it has, que é ele ou ela não humano tem. Para todas as demais pessoas, nós vamos utilizar o have. Quando eu quiser dizer que eu tenho alguma coisa, I have. Por exemplo, I have a book. Eu tenho um livro. Se eu quiser dizer que você tem um livro, you have. You have a book. Você tem um livro. Agora, se ele tem um livro, he has. He has a book. Ele tem um livro. Ela tem um livro? She has. She has a book. Ela tem um livro. Agora, se for ele ou ela não humano, né? Se alguém que um animal, um objeto que tem, it has, né? Então, que nem o Crispy. O Crispy tinha uma bolinha, o cachorro tinha uma bolinha que ele brincava. Então, it has a book. Ele, né? Que não é um ser humano, é um cachorro, tem uma bola, na verdade, né? It has a ball, né? Ele tem uma bola. Se eu quero dizer que nós temos um livro, we have a book. Nós temos um livro. Eles ou elas têm um livro, they have a book. Eles ou elas, tá? Então, esses são os sujeitos em inglês. I, eu, you, você, he, ele, she, ela, it, que é ele ou ela, para tudo aquilo que não é ser humano, pode ser animal ou objeto, we, nós, they, né, eles ou elas. Então, aqui no exemplo que nós temos aqui da page 51, na página 51, nós temos aqui as frases. Na letra A, tem uma girl, né, uma menina que está segurando um ursinho, e ela está dizendo que eu tenho um ursinho, é essa a frase. Então, está escrito ali, I have a teddy bear. Eu tenho um ursinho. Na letra B está escrito, você tem um carro novo. You have a new car. Você tem um carro novo. Na letra C, né, ele tem um skate e ela tem uma boneca. Por isso que foi usado ali o has, né, que é para he, she e it. Então ficou, he has a skateboard. Ele tem um skate. And she has a doll. E ela tem uma boneca. Então, aqui nós usamos o has, porque o has é sempre que a pessoa for he, ele, she, ela ou it, que é ele ou ela não humano. A mesma coisa aconteceu na letra D, né? Que é o Crispy, que tá dizendo que o Crispy tem uma bola. E o Crispy é algo que não é uma pessoa, é um animal. Então, ficou, it has a ball. Ele, não humano, tem uma bola. Na letra E, está escrito, nós temos uma bicicleta. Então, we have a bike. Nós temos uma bicicleta. E na letra F está escrito, eles têm um cachorro. Então, they have a dog. Eles têm um cachorro. Então, resumindo, para saber se vai utilizar have ou has,
você tem que ver de quem a frase está falando. Você sempre vai usar have para todas as pessoas. Mas, se a frase estiver falando que ele tem, he, ou ela tem, she, ou ele ou ela não humano, it, tem, aí nós vamos utilizar o has, somente quando o sujeito for uma dessas três pessoas. Se for qualquer outra pessoa, eu, você, nós, eles ou elas, que temos, né, alguma coisa, aí nós vamos utilizar o have. Certo, galerinha? Então, aqui a última página fala sobre as avaliações, né, sobre as atividades avaliativas, né, que irão valer nota e que irão compor a média final de vocês do terceiro bimestre. Todas são atividades que já estão postadas no iClass e que já devem ter sido realizadas. Mas, caso você ainda não tenha feito alguma delas, você tem ainda até o prazo do dia 2 de outubro para estar colocando tudo em dia. Certo, galerinha? Have a good text. Desejo uma boa provinha para todos vocês. Kisses. Bye, bye.